Bom, gente, vamos continuar então? Tá, acho que está todo mundo para cá já, né? Muito bem. Então, continuando, só para a gente não perder esse gancho da associação e da vontade, e vocês podem perceber que os capítulos de Emmanuel, os 30 que ele descreve nesse livro, não foram escolhidos por acaso, porque os capítulos se entrelaçam. Então, se você for imaginar, não é capítulo solto. Então, para a gente começar essa segunda parte de uma maneira assim mais animada, nós vamos colocar um vídeo. Vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, que circulou muito na internet. É o vídeo Dançando no Hospital. Alguém já viu? É um vídeo que estimula, é um vídeo que fala da vontade de passar para o outro que você está sentindo e dizer também que a alegria é contagiante. Vamos lá? Pode colocar, se você... Esse vídeo, ele tem milhares de acessos, não é? E realmente é um vídeo assim que estimula, não é? Muito bacana. Bom, aí, no capítulo 9, nós descobrimos lá uma pérola de Emmanuel falando sobre prosperidade. Então, diz Emmanuel, espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetivos e situações que buscamos, traz-nos a rota, os elementos que nos ocupam a alma. Então veja, o que a gente poderia falar disso? Nós estamos aqui reencarnados, e nós estamos aqui para cumprir uma etapa, e nós estamos aqui para evoluir, para prosperar. Qual que é o nosso sentido da palavra prosperidade? Será que é evoluir quanto espíritos, ou simplesmente acumular recursos materiais para deixar como herança para os filhos? Então, a gente ouve a palavra assim, olha, fulano venceu na vida. O que é o vencer na vida? Vocês já pensaram nisso? É você ter uma profissão estável, é você ter a sua propriedade, ter o seu veículo, ter os seus filhos encaminhados. Será que é isso, vencer na vida? Eu dou sempre o exemplo da minha mãe, Toma Liberdade. Então, minha mãe, ela agora está doente, está afastada da casa espírita. A vida inteira ela se dedicou à filantropia, ainda aos cuidados dos filhos, à sobrevivência e tal. Ela nunca teve casa própria, sempre morou emprestado, até hoje. Nunca teve carro, não fez curso universitário. Acho que ela terminou o antigo Madureza, sabe lá o que é isso? É coisa antiga. O antigo Madureza, aí ela conseguiu concluir o ginásio, né, o primeiro grau. Então, eu poderia subentender que, segundo as convenções aqui da Terra de prosperidade, minha mãe é uma pessoa que não venceu na vida.
Então, olha como nós devemos focar a questão da prosperidade e como Emmanuel é muito feliz nesse quesito, quando ele fala que nós temos que prestar atenção na nossa rota e nos elementos que nos ocupam a alma. Ah, mas eu não posso ter? Pode tudo, mas depende como nós nos relacionamos com as nossas coisas aqui da Terra. Porque vai ter um dia que vai chegar um sujeito chamado anjo da morte, e que não é com foice, com nada, é um espírito que a gente conhece tão bem, e ama tanto, ele vai chegar para a gente e falar, vamos embora. Aí nós vamos ter que falar, vamos. Ele fala, então larga tudo. Você já pensou em largar tudo? Mas é tudo mesmo, até o corpo, nada mais. Então larga tudo, então vem embora. Você só vai levar o seu espírito, que é você mesmo. Então, essa questão da prosperidade, eu me lembro de uma vez que chegou lá na casa espírita de Chico Xavier, grupo espírita da prece. Era umas 3:30 da manhã, uma madrugada de garoa, encostou lá na porta um carrão importado, último modelo. Encostou aquele carrão na porta, e aí desceu um sujeito de terno, gravata, e ele tinha algumas pessoas na porta, 3:30 da manhã. Estava terminando os trabalhos do Chico daquele sábado para domingo. Esse era um rico empresário, e esse empresário chegou e disse, quem é Chico Xavier? Aí alguém falou, aquele lá. Ele não deu satisfação para ninguém, foi lá e disse, você é o Chico Xavier? O Chico falou, sim, meu irmão, sou eu. É o seguinte, meu filho morreu. E eu vim aqui porque eu preciso de uma mensagem do meu filho. Aí o Chico, né? O que o Chico ia falar? Se somos nós, ia falar, meu filho, você está doido? Mas o Chico era o Chico, então ele falou, sim, mas não, eu preciso de uma mensagem do meu filho agora, porque eu estou desesperado. Aí o Chico falou, meu irmão, meu filho, é o seguinte, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Aí diz que o homem falou para ele, o senhor não está me entendendo. Eu disse que eu preciso de uma mensagem do meu filho. E botou a mão assim por dentro do terno e tirou um talão de cheque. E disse para o Chico, quanto custa? Pode falar, porque eu tenho dinheiro. Aí o Chico, que tinha mais ou menos 1,60 m, cresceu para 2,50 m e entra Emmanuel, né? Aí entrou Emmanuel e falou pelo Chico, meu amigo, quem não está entendendo é o senhor. Porque se o seu filho morreu, permita-me dizer, mas o senhor é o maior responsável por essa morte. Porque foi o senhor que não educou, foi o senhor que não cuidou, foi o senhor que deu a moto para ele se enfiar embaixo do caminhão. Então, o senhor é o responsável. O homem não entendeu nada, quem estava falando, quem não estava, botou o talão de cheque no bolso, bateu a porta do carro e foi-se embora. Então, olha o que é a prosperidade. Então, eu vou repetir pela terceira vez. Aqui diz Emmanuel. Quais os elementos que nos ocupam a alma? Então, o que é vencer na vida? Onde é que nós nos situamos na linha evolutiva? Lembra o que eu comentei? De Madre Teresa até Fernandinho Beiramar. Onde é que nós estamos nessa linha? Precisamos pensar nisso. Se tiver mais para Fernandinho Beiramar, precisa fazer um pouco de poeira. Pablo Escobar, tudo que é ar, né? Deus me livre, não? Agora, se você buscar na doutrina, todos os livros espíritas, você comentava um livro agora, não é? Que se chama Vontade, que nós vamos descobrir o autor ainda. Toda a obra mediúnica e não mediúnica da doutrina espírita, ela fala sobre uma coisa só, imortalidade da alma. Então, quando nós nos notamos imortais, muda a história. Muda, porque nós somos imortais e daí? Como é que vai ser daqui 100 anos? Quando nós não mais estaremos aqui? Ou estaremos? Difícil, hein? Só se inventar, né? Alguma coisa aí. Então, já que nós estamos falando da imortalidade, e para a gente descontrair um pouco, tem um poema na internet
que ninguém sabe quem é o autor. Já falaram que é do Pedro Bial, ele já falou que não é dele. Então tá lá, alguns colocam lá Pedro Bial, outros colocam autor desconhecido, outros colocam até Marta Medeiros, já falou que não é dela. Aí, já que não é de ninguém, é de todo mundo. E eu, André, tomei a liberdade de pegar esse poema que não é de ninguém e botar mais umas coisas no meio. E botei de novo lá na internet para ver o que dá. E eu vou reproduzir ele para vocês aqui. E ele fala sobre justamente essa reflexão da imortalidade da alma, refletindo ainda pensamento e vida. Então ele fala assim, olha que interessante, a morte é uma piada, adaptação minha mesmo, minha eu. E ele diz assim, a morte por si só é uma piada, morrer é inexplicável. Você combinou de jantar com a namorada, fazer uma reunião com o seu sócio, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, está com casa alugada para o carnaval, precisa autenticar um documento, trocar o pneu do carro, buscar um terno no tintureiro, pagar a prestação da Caixa Econômica, fazer uma troca nas Pernambucanas, se comprometeu para a pizza beneficente e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? E o zap que não respondeu? E o livro que ficou pela metade? A novela que ainda não acabou e está numa parte decisiva? O telefonema que você prometeu dar, a palestra que estava agendada, o passaporte pronto na Polícia Federal e você é obrigado a sair no melhor da festa e sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida, sem ter visto o lançamento da Netflix. Você deixou em casa suas camisas penduradas no cabide, aquela sacolinha de roupa separada para doação, sua toalha úmida no varal e penduradas algumas contas na geladeira, os chinelos na beira da cama e o celular para despertar às 7 da manhã. E morre? Isso mesmo? E alguém vai ter que encomendar uma coroa, falar com funerária, tomar providências, dar uma notícia dessas a outras pessoas, e alguém ainda há de falar, coitado, era tão bom, partiu na flor da idade. Que horas vai sair o corpo? Se precisar de algo, nos avise. Agora é vida que segue, e toda essa criatividade da hora extrema. E alguém vai bulir nas suas coisas, relíquias colecionadas ao longo da vida, e depois arrumar suas tralhas, objetos preferidos que não deixava ninguém, mas ninguém mesmo mexer, e ainda revirar gavetas, doar suas camisas preferidas, que já tinham até a forma do seu corpo, aquela camisa furada com a cara do Mickey, presente de uma tia tão querida, e apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo você que sempre dizia, das minhas coisas cuido eu. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Então é isso, é uma reflexão para a hora de bater as botas, né? E todos nós bateremos as botas, partiremos, não é? Então é assim. Então, já emendando neste capítulo, nós vamos para o capítulo do entendimento. É um capítulo importantíssimo, porque diz Emmanuel que a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores da sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, nós estamos aqui para nos entender. E é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque é mais fácil romper do que entender. É mais fácil deixar para depois do que entender agora. Então, a questão do entendimento é muito difícil. Nós temos a luz do Evangelho, que nos facilita bastante, nos alarga os horizontes, mas mesmo assim é difícil. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Alguém aqui já ouviu falar do Padre Léo? Já ouviu? O Padre Léo é um padre católico, né?
E ele desencarnou já há algum tempo, teve um câncer agressivo. Procure na internet palestras do Padre Léo. Eu acho que sim, mas era uma peça raríssima, maravilhoso. E ele conta, Padre Léo, numa das suas palestras, que tinha um senhor que estava com muito problema em casa. E por tanto problema que ele tinha, ele acabava saindo do emprego às 5 horas da tarde, 6 horas, e já ia direto para o boteco. E lá ele tomava suas pingas, suas aguardentes, e já ia embriagado para casa. Aí a coisa entortava mais ainda. E aí, cansado daquela vida, com muitos problemas, ele resolveu procurar o padre da cidade. Isso contando o Padre Léo, e isso também dizendo que nós estamos refletindo sobre o capítulo 10 de Pensamento e Vida, o Entendimento. E aí ele foi procurar o padre. Chegou lá no padre velho da cidade, e falou: seu padre, eu não aguento mais, minha vida está muito ruim, eu bebo muito problema, eu não consigo ir para casa, porque minha casa é um inferno, todo mundo não se dá bem, todo mundo xinga, todo mundo um maltrata o outro, a coisa é muito difícil. E aí o padre falou para ele: meu filho, é o seguinte, eu vou te dar uma dica, e você vai lá na sua casa e vê o que você consegue fazer. Pois não, seu padre, o que eu faço? E o padre disse assim: meu filho, Jesus está dentro da sua casa. Aí ele falou: não, o senhor está enganado, porque se tem um lugar que não está, é Jesus está lá em casa, o negócio está feio. Não, disse o padre, Jesus está na sua casa e ele está disfarçado em um de vocês. Aí ele ficou pensando: meu Deus, mas como assim disfarçado? Pode ser o senhor mesmo. Ele falou: eu? Pode ser sua esposa. Ele falou: não é possível. Pode ser seu filho mais velho. Ele falou: não, aquele cabeludo tatuado lá não é. Pode ser seu filho mais novo. Não, o menino só fala palavrão. Pode ser sua sogra. Ele falou: não é, não, essa não. Não é não. Meu filho, é um de vocês. Vai para sua casa e descobre quem é que Jesus está lá dentro e está observando vocês. Então ele voltou para casa. Aquele dia ele nem passou no boteco, né? Chegou lá sóbrio e ficou observando aquele povo todo. A esposa que só reclamava, a esposa que era doente, ele não aguentava mais pagar a farmácia. Ela ia na farmácia do SUS, ia na farmácia particular, gastava todo o dinheiro dele, era dor para tudo quanto é lado. Ela não podia fazer nada em casa, que era uma coisa assim triste. O filho mais velho, como eu disse, cabeludo, todo tatuado, sem educação, andava por aí com um grupo, com gente que ele não gostava, fumava lá um cigarrinho de maconha. O menino menor, o caçula, era o capeta em forma de vida, boca suja, xingava, só repetia de ano. A sogra era a bruxa em forma de pessoa, que odiava ele. Nossa, era só briga. Ele falou: não é possível que Jesus está lá. Não, esse padre está louco. Como é que Jesus vai estar num lugar desse? E ficou observando. E falou assim: eu preciso conversar com alguém. Lembra do capítulo Associação? Eu preciso trocar uma ideia com alguém que tem o mesmo pensamento. Aí ele pensou: minha mulher não dá. Minha sogra nem pensar. O filho mais velho é totalmente louco. Eu vou chamar o caçula, que é o menos pior. Aí ele chamou o menininho: ô filho, o que foi? Não, o pai quer conversar comigo. O senhor não bebeu, não. O senhor quer conversar comigo? O senhor não conversa comigo? O senhor só me dá bufetão, dá tapa? Não, mas vem que eu quero conversar. Mas vê lá, hein? O que o senhor está armando? Não estou armando nada. Eu quero conversar. Aí o menino sentou ressabiado. Fala, pode falar. Se for boletim, não chegou o dia ainda. Não, filho, sabe o que é? Aí ele contou a história do padre. É que eu fui no padre, que aqui está muito ruim, filho. Está terrível. Nós precisamos mudar alguma coisa. E pior que o padre José falou que Jesus está aqui em casa. O moleque falou: aqui em casa? Então está sofrendo igual nós. Não, está aqui em casa.
Nossa, pai, mas quem que é? Está disfarçado num de nós. Ó, pai, o senhor não pode ser não, porque o senhor bebe. Aí o pai falou, mas Jesus também bebia vinho. Ah, pai, mas não era esse vinho não. O vinho de Jesus era uva natural, né? Não é o senhor não, não tem jeito. Ah, eu também estou achando que não sou eu não. Então é você. É você que é o menor. Ah, pai, mas será? É, filho, pensando bem, não é você não, né? Porque Jesus, com 12 anos, já falava com os doutores da lei. Você, com 12 anos, já repetiu 6 vezes. Não tem doutor da lei nenhum. Olha o que é o padre Léo, né? Que pessoa inspirada. Aí ele pegou, pai, eu estou achando que não sou eu não. Aí o pai falou, será que é sua mãe? Pai, difícil, hein? Porque, pai, pensa bem, Jesus curava as pessoas. A mãe é a doença em pessoa. Como é que Jesus, ele já tinha se curado. É a sua mãe, estou achando difícil. Então é seu irmão, mais velho. Mas será, pai? Tá certo que ele é cabeludo igual Jesus. Mas Jesus não tinha tatuagem, não. E nem fumava essas porcarias que ele fuma aí, não. Eu estou achando que não é, não. Meu filho, então, estou achando que é a avó. Pai do céu, será? Será, pai, que é a avó? Não é possível. Porque a avó é o demônio, não é o anjo. A avó não gosta de nós, não. Está aqui porque não tem onde ficar. E aquilo foi desenvolvendo. Aí ele fala, então, como é que vai fazer? Ele disse assim, vou fazer um teste. Vou testar um por um. E vou começar com a sua avó. Eu vou fazer um teste, ver se é Jesus mesmo. Porque se for Jesus, vai despertar aquele sentimento. Tá bom. Aí então, no outro dia de manhã, ele levantou cedinho, foi lá, fez uma caneca de leite com café, bem feita, quentinha, com adoçante que ela usava, bateu na porta da sogra. Sogra! A voz lá dentro, o que foi? Não, abre a porta, o que você quer? Aquela educação, aquele sentimento de humanidade. O que você quer? Não, eu trouxe um café aqui para você. Café? Ela abriu a porta meio assim, né? Pode entrar. Não está armado, não. Não, que é isso? Entrou, eu trouxe um café para a senhora. Café com leite? É café com leite, como a senhora gosta. Bebe um gole para ver se não tem veneno. Olha o nível que chegam as... Gente, existe, hein? Existe. Aí ela bebeu, falou, não, eu estou aqui o café para a senhora. A senhora vai para a cidade, precisa de carona, eu levo a senhora. Aí começou a tratar ela melhor. Aí ela falou, está acontecendo alguma coisa. Ele nunca me tratou assim, eu vou fazer um teste com ele. Eu acho que ele está melhorando, vou fazer um teste. Aí a senhora foi lá na feira, comprou umas coisas que ele gostava. E aí ele chegou à tarde, ele tomou só uma aquele dia, né? Controlou um pouco. Ela falou, eu fiz aí um estrogonofe que você gosta. Ué, mas hoje é domingo? Não, mas você merece. Você trabalha tanto. Mas nossa, que milagre. Vai ver que pôs veneno, né? Mas comeu, não deu nada. Aí ele falou, então chama o pessoal para jantar. Mas vai chamar? Porque cada um comia num canto, né? Sabe como é que é? Um na televisão, outro lá no quarto, outro lá no quintal, outro não sei aonde. Aí chamou, aí o menininho também sentou por ali, aí a sogra serviu a refeição, aí a mulher, dona da casa, falou, hoje eu não estou com dor de cabeça, nem precisei tomar minha 6 Neosaldina que eu tomo toda tarde, né? Porque é assim. Dali a pouco chegou o garoto maior, falou, o que está acontecendo aqui? Não, a avó fez uma janta para nós. Nossa, estrogonofe? Então eu vou comer também. Aí o menininho pequeno falou, pai, está me dando uma vontade aqui, mas o que é, filho? É Coca-Cola? Não, está me dando uma vontade de te dar um abraço. Um abraço? Você está doido? Você não me abraça faz tanto tempo? Não, mas eu sou seu filho. Filho, então vem aqui. Abraçou o pai. Aí o filho mais velho, sem jeito, falou, pai, se o pai aceitar também, né? Também posso dar um abraço, não custa nada. E aí foram ali, a coisa foi melhorando. Aí no segundo dia, ele já ficou com mais vontade de ir para casa. Que a esposa não estava mais com dor, o filho já controlava mais o palavrão, o filho mais velho já jantava ali junto, a sogra já estava um pouco mais amável.
Aí ele foi falar com o padre e disse: padre, é o seguinte, encontrou Jesus, meu filho? Não, não encontrei não. Está difícil, porque lá em casa é complicado, mas já está melhorando. Aí contou para o padre o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E o padre falou: meu filho, na verdade, você não vai encontrar Jesus em pessoa, porque Jesus está dentro de cada um de nós. Quando nós importamos pelo outro, quando nós entendemos o outro, Jesus está dentro de cada um de nós. Mas eu aconselho vocês ainda a digitarem lá no YouTube Padre Léo e a história Jesus dentro de nós, porque ele conta a história muito bem. Então, gente, entendimento que simbolize fraternidade operante, diz Emmanuel. Simpatia que se converta em fulcro, em força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Então, nós só vamos nos entender melhor, isso em todas as relações. Marido, esposa, filho, mãe, filho, pai, tio, sobrinhos, sogra, genro, genro, nora, vizinho, vizinho, cunhado, cunhada, etc, etc, etc. Qualquer relação, patrão, empregado, empregado, patrão, voluntário, dirigente espírita voluntário. As relações só serão melhores quando nós entendermos que o outro é o outro, não somos nós. E nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Então a gente fica esperando, gente, mas fulano não fez isso, não é possível que esse cara não se manca, ele não vai fazer. Se eu não fizer, ninguém faz, então faça você. Porque o outro é o outro. E sabe quem tem a exata noção disso? Jesus. Porque Jesus sabe que nós não somos ele, nós somos o outro. Outra pessoa, outro espírito, outra vivência, outra cultura. Então Jesus não fica esperando de nós. Nossa, mas a Val lá em Limeira, hein? Está lá há quantos anos e ainda aquele curso não deu, hein? Ah, vou ter que botar na mão de outra pessoa. Jesus, a pessoa vai isso. Ele vai esperar o nosso tempo. Ele sabe do que nós precisamos. E ele sabe que nós precisamos de tempo. E sabe por que ele sabe? Nessa matéria de entendimento. Sabe por que Jesus nos entende? Primeiro, que ele já sabe que nós somos outro. E segundo, que ele já passou por tudo isso que nós passamos. Jesus já foi um espírito imperfeito, que já galgou todos os campos da espiritualidade, até o dia em que ele recebeu a tarefa de ser governador de um planeta, no seu estado de perfeição. Então, se ele já passou por tudo que nós passamos aqui, ele sabe como é que é. Jesus é como o homem que começou bem pobrezinho e que agora é um rico empresário. Se ele tiver um bom caráter, evidentemente, se não subir na cabeça, ele vai para o resto da vida valorizar aquele office boy que está começando ali com 13, 14 anos, que vem lá da periferia, toma 3 ônibus, sabe? Traz aquela marmitinha difícil, um arroz, um feijão, um ovo, uma cebolinha. Por quê? Porque ele já passou. Então, este entendimento é muito interessante. Tudo bem? Gente, alguém queria comentar algo? Alguém queria falar algo? Vocês são tão quietinhos. Acho que depois o lanche, que foi muito bom, né? A gente dá uma... Não é? Mas nós já vamos chegando aos finalmente, para você ver como a hora passa, né? E como é importante a escolha de nós estarmos aqui. Porque se não estivéssemos, a hora teria passado do mesmo jeito. E a gente não teria tido essa oportunidade de estar aqui neste momento. Bom, chegando já aos finalmente, nós vamos para o capítulo que não poderia deixar de comentar, que é o hábito. O que é o hábito? É aquilo que a gente faz de forma automática. É aquilo que a gente faz quase impensadamente. Então, às vezes, antigamente a Globo tinha plim-plim, agora tem plim-plim ainda?
quando passa o filme? Lembra que passava o filme? Fazia plim-plim, a gente já levantava do sofá e ia na geladeira. Aí abria a geladeira, dava uma olhada assim, não pegava nada, fechava a geladeira e sentava no sofá. A cada plim-plim da Globo, a gente ia lá ver se tinha uma coisa na geladeira. Né? Quando lançou o Tela Quente, né? Só filme bom, né? Aí, no outro plim-plim, vai lá na geladeira de novo. Como se alguma coisa tivesse criado espontaneamente na geladeira, naquele intervalo. É um hábito. É um hábito. Então, o hábito, ele é assim. Eu costumo dizer que, quando a gente vai escovar o dente, você não fica pensando, bom, agora vou pegar minha escova. Aí você pega. Agora vou pegar o creme dental. Aí pega o creme dental. Agora vou colocar o creme dental na escova. Coloca. Agora vou escovar 30 vezes para cima, igual o dentista, 30 para baixo. Não. E a torneira aberta. Imagina, o escovar de dente, você chega lá e sai. Tem gente que pensa assim, nossa, será que eu escovei o dente? Será que eu penteei o cabelo? Será que eu passei o desodorante? Será que eu isso? Será que eu aquilo? Será que eu fechei a porta? Quantas vezes a gente volta para conferir? Porque o hábito, ele se torna compulsivo e você, então, não sabe se fez ou não fez, porque você não precisa nem do raciocínio lógico para fazer aquele ato. É como tomar um ônibus. Você já vai e assim. Então, diz Emmanuel que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Só que a questão do hábito é uma questão interessante, porque ela transcende mundos e transcende existências. Então, a gente chega aqui com hábitos, quem dera, das encarnações passadas. E é difícil tirar esse hábito. Então, de repente, tem aquele menino que faz sempre a mesma coisa, aí a mãe fala assim, ai, não sei para quem esse menino puxou. Não tem isso? Porque o avô dele não era assim, nem o pai, nem o bisavô. Para quem esse menino puxou? Vai ver que puxou para o vizinho. Por que que se fala isso? Porque aquele hábito, muitas vezes, ele é incrustado no espírito. E o espírito, como nós já dissemos, é imortal. Ele vem de outras vidas. Lá no livro Os Mensageiros, já citei terceira vez os Mensageiros hoje, ele diz o seguinte, 95% dos médiuns que se preparam na espiritualidade para vir ao mundo, fracassam. 95%. 5% ainda faz alguma coisa. 1% ou menos conclui a tarefa conforme planejado. 1%. Por isso que o centro espírita tem tão pouco médium, tem tão pouco trabalhador. Está tudo na lanchonete, que é mais gostoso, né? O que você prefere? Fazer um curso de Gênese ou tomar um chopp geladinho agora que esse calor, 4:30 da tarde, aí o sujeito do botequinho lá, né, ainda traz uma porçãozinha, olha, isso aqui é cortesia, viu? Espírito de regeneração, né? Então, gente, a porta larga é mais, né? Ah, mas não posso lá? Claro que pode. Não somos contra, não. A minha filha está esperando o nenê. Então, e toda noite e de manhã... De manhã eu peço assim, que Jesus está plasmando o Espírito, né? Que Ele faça, que venha com o dom da alegria, da felicidade, da harmonia, da bondade, da arte, da música. Todo dia eu peço, imploro a Deus para isso, para que venha com esses dons, né? Porque realmente tem gente que tem 8, 10 dons, né? Que eu acho maravilhoso. Então, eu falo, eu nunca, a primeira filha minha teve neném, mas eu nunca pensei. Mas, ultimamente, sei lá, cabeça... Então, como Deus está plasmando o Espírito ainda, eu só peço nisso, sabe? Então, a minha filha, mamãe, você está orando? Estou orando, sim. Mamãe, você já orou hoje para o neném? Não, ela está no Canadá.
Mamãe, você já orou hoje? Já orei. Por quê, minha filha? Não, eu tô perguntando porque eu estou sentindo falta de oração. Falei, não, pode deixar que eu estou orando. Então, eu falei que é muito importante a gente implorar, clamar nessa parte, porque como Jesus está plasmando o Espírito para que venha, né? Essas coisas boas, né? Na verdade, o Espírito é antigo, não é? E ele vai chegar aqui com uma tarefa nova, uma missão nova. Vai trazer as coisas do passado, mas vai depender muito dele aqui, vai depender muito do meio onde ele vai viver, das pessoas com que ele vai conviver, da educação que ele vai receber na primeira infância. Então, tem muitas variáveis. Agora, se o sujeitinho, né, coitadinho, chega aqui, ninguém reza, ninguém orienta, ninguém faz nada, a chance daquelas coisas ruins do passado retornar é muito grande, não é? Então, tá certo, tem que rezar muito, porque o espírito dele, o perispírito também está sendo ali moldado, não é? Que idade que está de gestação? 8 meses. Então já está, né? O espíritozinho já está em estado de dormência e aí vai. Mas é muito interessante, né? Porque a gente vê os hábitos passados e que estão à tona. Então a gente vê na televisão, você fala, gente, mas como é que pode? O sujeito foi lá, deu 30 facadas no outro. Não é possível, né? Que ser humano é esse? É o ser humano que veio e que realmente tem essa índole e que foi despertado agora, não é? E se ele não tiver um campo fértil, a coisa complica. Então, somos herdeiros de milênios, diz Emmanuel. É bonito esse termo de Emmanuel, porque ele remete a muito tempo. E ele diz assim, esses milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas, experiências que se repetem. Então, na nossa vida, às vezes acontece alguma coisa, acontece algum fato, mesmo do dia a dia, corriqueiro, aí você fala, nossa, parece que isso já aconteceu comigo. É um fato que se repete, não é? Para ver a nossa atitude. Quase que vivemos até agora, quase a maneira de embarcações, ao gosto da correnteza no rio de hábitos, aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, é muito difícil vencer os hábitos. Um deles, por exemplo, é o da preguiça. Então, é mais fácil não vir aqui no sábado à tarde do que vir. Ah, mas sábado à tarde? Ah, não, tenho tanta coisa para fazer. O que você vai fazer? Não, nada assim. Mas sábado à tarde? Mas o que você vai fazer? Não tenho nada assim muito programado. Mas sábado à tarde? Não tinha outro dia para marcar? Né? Tem centro espírita que é engraçado. Porque a gente conversa, viu, Leonardo, com os dirigentes, e a gente tenta fazer o seminário. Esse seminário aqui é um sucesso. Nós temos aqui o quê? Umas 30 pessoas? É um sucesso. Que nós já fizemos para 5, 6, não é? Então, você fala assim, sábado à tarde, ninguém vem. Então, marca domingo de manhã. Não, domingo de manhã não dá. Domingo à tarde, domingo à tarde pior. Então, marca para segunda à noite. Não, segunda à noite ninguém dá. Gente, vai marcar que dia? Vai marcar que hora? A semana tem 7 dias. Tem que ter Quem quer vir, se você marcar um seminário aqui domingo, 9 da noite, a pessoa vem. Nossa, 9 da noite, mas eu vou lá. Então, depende, a gente vai tendo nesses rios de hábitos, né, como diz aí Emmanuel, a resistência. Eu vou contar uma história de estimação. Já contei aqui, acho que umas 2 vezes, vou contar de novo. Pode ser que alguém não ouviu. Quando não ouviu, ouve. Quando ouviu, recapitula. Mas essa história mostra direitinho o que é a questão do hábito, no decurso das existências. Existência para outra. Fui fazer uma palestra na cidade de Itu. Quem já ouviu essa história? Acho que você já ouviu. Você já ouviu? Não é da cerca. Está vendo? Ele já ouviu da cerca. Não, é assim, eu fui fazer em Itu. Itu aqui, perto de
Salto. Aí, cheguei lá, mais ou menos assim, uns 10 para as 8, e chama Centro Espírita de Itu. Olha que nome, Centro Espírita de Itu. É bem no centro de Itu, numa das ruas principais, e Itu são ruas de paralelepípedo no centro antigo, e ruas assim bem estreitas. E você para carro numa fila assim, e aí quase que o outro carro não pode passar, é bem assim apertado. Você conhece lá? Aí, chegando lá no centro, eu não conhecia, estava com o GPS. E aquele tempo não era GPS, não era o Waze, era o GPS da Google, que toda hora, quando você estava chegando, a moça falava assim, sinal de GPS perdido. Aí você falava, agora está perdido, né? Mas aí, chegando ali em Itu, eu identifiquei o centro assim, logo à esquerda, e tinha 2 cadeiras assim, marcando a vaga. Eu falei, é comigo mesmo, né? Acho que vou cair para lá. Aí cheguei assim, perto das cadeiras, que estava marcando a vaga na frente, tinha um sujeito alto, grandão, cabelo encaracolado assim, um narizão, sabe? Um nariz romano assim mesmo, nariz para frente, como diz o outro. E aí, quando eu parei o carro, ele já olhou para mim, eu baixei o vidro, ele falou, você é o André? Eu falei, sou. Aqui, para aqui. Falei, tá bom. Aí, pode vir, vem, manobra aqui, tal, vai para frente, vai para trás, pum, parei. Aí ele falou, o que tem para carregar? Eu sou fulano, cumprimentou rápido, o que tem para carregar? Ele falou, tem uns livros aqui. Fulano, pega os livros aqui. Já chamou alguém lá, tal, o carregador, e aí descemos, vamos entrar que está em cima da hora, vamos. Vai usar projetor? Eu falei, vou. Fulano, monta o projetor aqui agora. Aí outro já correu lá, começou a montar. A sua água como que é? Com gás, sem gás, gelada, sem gelo? Falei, de qualquer jeito. Fulano, traz a água aqui. E ele foi ali ajeitando, eu percebi que ele comandava. Aí terminou a palestra, nós fomos lá dedicar uns livros. Aí ele chegou e falou para mim, depois daqui vamos comer uma pizza, viu? Falei, ok. Quem sou eu para discutir com o chefe, né? Falou que vai comer a pizza, como que ele falar que tinha que comer. Aí depois fomos lá na pizza, estava ele, a esposa, fomos comer a pizza, porque eu ia dormir na cidade para continuar a jornada, não lembro. Bom, aí na pizza, olha o que ele me falou, uma pessoa adorável, gente boa. Ele falou, André, posso te contar uma coisa? Eu falei, pode. Olha, uma vez eu fui no Chico Xavier e consegui conversar com ele. Eu falei, é mesmo? Faz muitos anos isso. E sabe o que ele me falou? Ele me disse que numa outra encarnação eu fui um centurião romano. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, fulano, você vai me desculpar, mas nem precisava da mediunidade do Chico para descobrir que você foi um centurião romano. Porque o centurião romano é que ele ficava na porta do palácio com aquela espada, né? Lança, para entrar até o cabelo, até o nariz assim. Falei, isso é o centurião romano em pessoa. Ele deu risada, né? Então, é assim que acontece. Então, você anda por aí, você encontra os centuriões romanos, você encontra as rainhas. Uma vez nós fomos lá no Chico, estávamos lá naquela fila da madrugada, olha que judiação com o Chico, né? Para cumprimentar o Chico, lá na fila, aí chegou uma moradora de rua, que ficava sempre por ali pedindo as coisas, tal, e ela estava com um vestido longo de festa, mas todo esfarrapado, né? Tudo assim, gasto, né? Aí ela chegou para nós e falou, boa noite. Lembra disso? Eu falei, boa noite. Sabe quem eu sou? Eu falei, não fui apresentado. Ela falou, o Chico falou que eu fui uma rainha na França. Eu falei, parabéns. Muito boa noite, com licença. Era a rainha da França. Sim, era a rainha da França. E a gente sai por aí e vê os centuriões, vê as rainhas da França, os gestos, vê os mandatários, vê os senhores de escravo. E por quê? Por conta do hábito. E nesse hábito nós vamos cometendo e alinhavando os mesmos erros. Por isso que 95% dos médiuns que são preparados pelas equipes de mensageiros lá no plano espiritual, chega aqui, fracassa. Por quê? Porque os hábitos falam mais alto. Os impeditivos físicos falam mais alto. Não é?
A vontade dos outros prevalece sobre a nossa. Mas eu tenho que obedecer a vida inteira, não tem jeito. E aí a gente acaba realmente tendo essas questões. Tudo bem? Conclusão. Vamos ver o que tem de conclusão. A conclusão sobre o pensamento, veja que Emmanuel, não é à toa que ele colocou pensamento e vida. Por quê? Porque o pensamento determina a vida e a vida é tocada pelo pensamento. Então, concluindo, o pensamento ele não é abstrato. Então a gente fala, André, pensou, já está pensado, quem que vai? Não, o pensamento ele cria matéria mental. O pensamento, como nós dissemos na primeira parte, ele modifica os fluidos daquele ambiente. Modifica. Então não é abstrato. O pensamento seria a secreção da mente. É assim. Haroldo Dutra que fala isso. Que quando as mulheres choram, elas escorrem as lágrimas, secretam lágrimas. Que os homens não choram, né? Os homens soam, né? Quando fica emocionado, soa um pouquinho e ele faz assim, né? Porque diz que homem não chora, né? Estou brincando. Mas, então, é só uma analogia. Quando nós choramos, nós secretamos as lágrimas lacrimais. Quando nós pensamos, é como se nós estivéssemos secretando o material mental, as lágrimas da mente. Então, pensou, produziu. Quando você falar, estou pensando, já está produzindo. Interessante isso. O pensamento é concreto. Gente, o que tem aqui? Ali tem o ar-condicionado, tem a parede, aí entre a parede e eu tenho o quê? Você fala, não tem nada. Tem certeza? Será que não tem alguma coisa daqui até a parede? Onde é o plano espiritual? Onde é? É lá? É aqui embaixo? É aqui do lado? É aqui no cafezinho? Deve ser, né? Onde é o plano espiritual? Onde é o céu? Onde é o umbral? Onde é o plano material? Onde termina o plano material e começa o plano espiritual? Se tem espírito aqui, então também é plano espiritual. Então, gente, o pensamento, ele é concreto, não é igual essa cadeira aqui. Mas daria para pegar, porque ele também é formado de alguma matéria, que nós não conseguimos pegar. Mas você lê pensamento, ela fala das duas, e elas têm medo de mim. Tem coisas que ela fala assim, eu tenho medo de você, porque ela fala que eu leio pensamento. Você manipula os fluidos, e na manipulação de fluidos você consegue absorver. Lembra do Richard Simonetti, já desencarnado, grande trabalhador, divulgador da cidade de Bauru? O Richard contou uma vez que sempre com a pessoa assim, estava meio próximo ao desencarne, às vezes estava hospitalizado, às vezes estava em casa, mas se via que já estava assim, nos finalmente, chamavam ele para dar o passe. Aí ele ia lá, dava o passe, que é através do pensamento, porque ninguém dá passe só com a mão, é através do pensamento. É descarga de fluido, mas ativado pelo pensamento. Aí chamava o Richard para fazer o passe lá no moribundo. 3 dias depois o sujeito desencarnava. Até tinha uma piada lá no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o pessoal brincava assim, se eu ficar doente, não chama o Richard, hein? Porque 3 dias o cara vai embora, né? O que é isso? É uma manipulação de fluidos e que é palpável. Que coisa, né? E é determinante na criação de tudo no universo, ou nos universos, porque deve ter mais universos por aí, até mesmo da criação divina. Então, tudo é formado pelos fluidos condensados. Essa cadeira, essa mesa, essa tela, o plano de lá, o plano de cá. Depende se é mais rarefeito ou não. Depende se é mais condensado ou não. É igual a névoa. Quando você liga o umidificador para o bebê respirar melhor, você consegue pegar a névoa? Não, mas ela existe. Não é?
a gente, quando vai na aula de química, é uma delícia, né, na escola, porque aí o professor falava assim, química e física, ia no laboratório, a criançada adora. Vamos agora, aí fervia a água sumia, virava vapor. O que você está fazendo? Manipulação de fluidos. O pensamento vai por aí também. Vamos ver o que mais tem? Então, gente, o tipo de onda eletromagnética espiritual é o pensamento. É um tipo de onda. É como se fossem as ondas do rádio. Então, o locutor fala na CBN, lá em São Paulo, e a gente escuta no nosso carro ou em casa aqui em Limeira. Ah, é mágica? Não. Tem algum fio ligando o seu rádio com o locutor? Não. Mas são ondas eletromagnéticas. O pensamento é uma onda eletromagnética muito mais apurada, porque ela chega até onde, aqui se eu pegar a CBN Campinas, 50 quilômetros, o sinal começa a cair. O sinal do pensamento não cai, ele transcende matéria, transcende espaço. E você não para de pensar, até quando está dormindo. Que bom, né? O pensamento tem vibração. Então, quando a gente vai aqui na sala do passe ou na sala de reuniões e fala, gente, vamos fazer uma vibração. O que é a vibração? É você juntar aqueles fluidos, manipular de uma forma e encaminhar para alguém. Então eu falo, vou vibrar em favor de fulano. Imagina todos nós aqui agrupando os fluidos e mandando para uma pessoa só. Ela recebe uma carga daquilo. O pensamento tem cheiro. Sabiam disso? É que a gente não consegue sentir. Mas o pensamento tem cheiro, porque ele existe. Ele é matéria também. Vocês nunca chegaram em casa e tinham um cheiro diferente? Você abre a porta e fala, nossa, que cheiro é esse? Acho que o gás está ligado. Você vai lá no gás, não é. Tem alguma coisa estragada na geladeira. Abre a geladeira, não é também. Acho que o gatinho fez cocô embaixo da cama. Não é também. Mas tem aquele cheiro. Se for cheiro de enxofre, acende o incenso. Ele era mocinho. E ele faleceu. E cada vez que eu chegava na minha mãe, o perfume dele recendeava toda a sala. Eu falei, mamãe, o Francisco está aqui. Ela falou, não é possível. Eu falei, está. Porque o cheiro dele, de tudo, não sabe? Então, eu vou te contar uma coisa. Dona Nena Galves, amiga de Chico Xavier, amiga pessoal de Chico Xavier, que hospedava o Chico sempre que ele ia em São Paulo. Então, ficou uma amizade assim entre Dona Nena e seu Francisco muito grande. E uma vez, Dona Nena fez uma cirurgia em São Paulo. Foi no hospital, fez a cirurgia. Aí, quando ela voltou do hospital, ela com a secretária do lar dela, só as duas, seu Francisco estava fora. Quando elas abriram a porta da casa, tinha um odor de rosas, um perfume de rosas. Sabe quando você leva um buquê, coloca ali, e fica aquele perfume bem suave, porque a rosa tem um perfume muito suave, aquela rosa fresca, orvalhada. E ela abriu a porta, veio aquele impacto das rosas. Aí ela pensou, nossa, Francisco deixou um buquê de flores. E foram procurar o buquê e não acharam. E aquele cheiro persistiu por uns 15, 20 minutos. Depois de meia hora, liga, ela tocou o telefone, ela atendeu, liga, Chico Xavier, lá de Uberaba. Oi, Nena, como é que você está? Uai, estou bem. Ah, que bom. Recebeu as rosas que eu mandei? Recebeu as rosas que eu mandei? Então isso é muito, né? Então os espíritos têm cheiro, né? Cheiro bom, cheiro ruim. E é que nós não temos essa sensibilidade, mas quem tem, né? E, finalmente, o pensamento tem densidade. Ele pode ser levinho, pode ser bem assim etéreo, como ele pode ser pesado, pode ser denso. O pensamento pode te elevar ou pode te derrubar no chão. Pode te levar para cima ou te deprimir. Depende. E depende também como nós absorvemos o pensamento dos outros. De repente a gente está bem, alguém chega e fala, fulano, você viu? Mataram 10 lá, tiroteio. Você, nossa, não é possível, aquilo já... Ou então alguém fala, você viu que mataram? Vi, vamos fazer uma oração.
você eleva. Olha como é que o pensamento é difícil, não é? Então, meus amigos de Limeira, a mente é algo extremamente complexo, muito além da compreensão dos nossos instrumentos físicos. Então, os médicos, psiquiatras, psicólogos, estão aí procurando entender a mente. Os medicamentos hoje são muito modernos, mas ainda falta alguma coisa, não é? Porque o homem não dominou completamente ainda as coisas de Deus. Tudo bem? Alguém queria dizer mais algo? Podemos encerrar aqui, porque o nosso tempo já combinado já chegou ao fim. Você quer falar? Espera aí, deixa eu ir até aí para todo mundo ouvir. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo seminário aí. Bem legal, bem interessante, um assunto que acredito eu que agrada a todos. E a primeira pergunta que eu marquei aqui, que eu pensei, quando você falou de filmes bons, né, você deixa até claro nos livros do senhor que você tem uma filha. Você, como pai, você orienta ela a não consumir tais conteúdos, né, como filme de zumbi, filme de monstros. Você acredita que isso realmente influencia no pensamento da pessoa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você falou sobre desejo e vontade. Você deu o exemplo de o cara que estava com desejo de no domingo cortar a grama. Eu particularmente vejo o desejo como coisas boas. Você quis dizer nesse sentido de ser uma boa ação, vamos dizer? Outra coisa, é até estranho falar, mas falam que antes da morte passa um filme na nossa cabeça, ou de um eventual perigo, uma quase morte. O que seria? Seria o departamento de memória transferindo as nossas experiências para o nosso perispírito de vez, ou não? E uma curiosidade que você falou de quando for fazer as coisas, se for para não fazer ou fazer, que faça de qualquer jeito, né? Se eu não me engano, é o Haroldo ou o Arthur, eles falam numa das palestras que uma vez eles precisavam ir para o aeroporto e ele perguntou se alguém poderia levar ele até o aeroporto e o senhor levou a mão e falou, não, eu levo o senhor, né? E ele percebeu que ele entrou no carro desse senhor e no meio do caminho ele não chegava no aeroporto, estava quase na hora do voo. Ele falou para o senhor, viu, desculpa a pergunta, você sabe onde é o aeroporto? Ele falou, não. Ele falou, então por que você está me levando? Ele falou, porque é a oportunidade de fazer e eu aprendi que eu tenho que, independente de qualquer coisa, fazer. Então, eu achei bem interessante, achei legal comentar que realmente quando a gente tem uma oportunidade, a gente possa aproveitá-la e tentar fazer diferença na vida de alguém que foi que você falou. E para ele foi uma oportunidade, achei bem legal esse caso, gostaria de compartilhar com todos. Não me lembro qual palestra, mas se eu não me engano foi com o Haroldo Dutra Dias. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos então responder. Como que é seu nome? Luiz? O Luiz Henrique? Então, vamos tentar aqui, não responder, né, mas refletir sobre o que você disse. Com relação aos filmes, é evidente que quando a gente assiste esses filmes mais pesados, reflete no nosso pensamento, porque nós somos espíritos. Com relação a Isabela, eu nem oriento, né, porque a menina ela vai vendo por si só o meio em que ela vive, em que ela atua, e que vai descobrindo ela mesma, não é? Ela tem que ter essa independência. Não pode proibir ou recomendar, isso é muito interessante. Mas os filmes influenciam sim. Ah, mas não posso ver? Cada um faz o que quer. Mas você pode perceber, quando você vê um filme desses, você até sonha com eles. E quando você não se vê incerto no filme, né, durante ali o seu sonho. Então, pode ver? Eu acho que até pode ver sim, mas para efeito comparativo. Porque quando você começa a ver outros filmes, aí você começa a achar que esse aí já não vale mais a pena. Esse aí não vale mais a pena. Com relação à vontade, você disse que a gente, não é bem assim. Quando eu falo que é melhor fazer do que não fazer, por exemplo, um seminário desse. Aí eu podia falar com o Leonardo, vamos fazer o seminário? Ele fala, André, mas é domingo à tarde, fim de mês, como é que vai fazer? É melhor não fazer. Vamos deixar para o ano que vem. Tudo bem, vamos deixar para o ano que vem. Mas entre fazer e não fazer, mas se vir só 10 pessoas? São as 10 pessoas. Então é nesse sentido. Agora, você fazer só por fazer também, aí não adianta.
A minha ideia. Aliás, a pior coisa que tem é você pegar um incompetente com iniciativa. É aquele que fala, não, deixa que eu faço. Mas você sabe fazer? Ah, não sei, mas posso tentar. Não, então vamos nesse sentido. E, não é? Então é mais uma. E qual que é a outra que você falou? Ah, passar um filme na cabeça. Então, dizem que quando a gente vai morrer ou passa um filme na cabeça. Eu acho assim, cada caso é um caso. Vai depender da sua necessidade naquele momento, na hora do desencarne. Porque cada desencarne é diferente um do outro. Assim como cada reencarne também é diferente. De repente, precisa passar um filme na cabeça, porque você precisa daquele momento para o seu reequilíbrio. De repente, não dá nem tempo de passar um filme na cabeça. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito. Neste livro que nós temos aí, que é Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa, tem um dos casos ali narrados, é do Rodrigo. É o Didido. O Rodrigo, ele tem 4 meninos. E o Didido tinha 12 anos. Os 4 meninos, um de 12, um de 10, um de 8, um de 7. Pegaram o Fusca do avô para dar uma volta. E ele era o piloto mais experiente, com 12 anos. Isso foi em 70 e pouco. Ele liga o Fusca e sai com o Fusca com os 3 meninos dentro. E lá na cidade deles, atravessava uma rodovia federal na cidade. Era uma baixada e a rodovia federal atravessava assim. Os meninos desceram com o Fusca e ele não freou, não sabia dirigir. E eles foram colhidos por uma carreta. E aí, os 4 tiveram morte instantânea. Depois de um tempo, eles vão até Uberaba e o Rodrigo dá algumas cartas para Chico Xavier, para as mães, e o livro, para quem tiver mais curiosidade, além de estar no nosso livro, também consta no livro Estamos Vivos. É muito interessante. Mas o que importa aqui para a sua pergunta, ou para a sua resposta, é o que ele narrou no momento da morte. E ele narra assim, porque a mãe estava com muito pesar, que o menino tinha sido esmagado, que ele tinha sofrido, tinha muita dor, né, na hora da morte. E ele diz assim, mamãe, estamos vivos. Por isso que o livro chama Estamos Vivos. Aí ela fala assim, na hora do acidente, olha o que ele fala. De repente, vimos-nos de pé, à beira da rodovia. É como se fôssemos amendoins que tivessem saltado da casca. E o outro menino, que eu não lembro o nome, que era o irmão mais novo, olhava para mim, porque ele era o mais velho, ele que era a autoridade ali, como que me perguntando o que tinha acontecido. E aí ele narra ainda assim, daí para diante, já tinham ali algumas pessoas que pareciam estar nos esperando. E já nos agasalharam ali. Então, esse é o momento da morte. Teve algum filme? Não, porque foi instantâneo. Mas pode ter? Pode. De repente você está lá no leito, né? Pode passar um filme, se for para bem de você. Eu acho que dá para pensar bastante coisa. Certo? Quer falar? Mais alguém? Vamos encerrar? Eu falo, né? Mas... o Gasparetto tem um amigo na Rádio Mundial. E esse amigo, mas era amigo para todas as horas. Conclusão, ele foi numa viagem astral, encontrou o Gasparetto. Gasparetto estava assim, 16 anos mais novo do que quando vivia aqui. Que ele morreu de câncer, tudo, e a mãe também estava doente, tudo. E daí ele falou para esse amigo, ele falou, aqui, meu amigo, é muito rígido. Aqui não é como a terra, que você faz e desfaz a hora que você quer. E também, ele falou, aqui a gente vê todos os erros que nós fizemos na terra, apesar de que nós sabíamos de tudo. Tivemos uma família espírita, irmão, mãe, eu, na minha espiritualidade, muito conhecimento, mas errei muito. Então, eu peço para você errar menos, sabe?
Então, eu achei muito lindo esse encontro com esse amigo, porque ele foi para o astral, encontrou com ele, e voltou e estava narrando sobre isso. Então, eu achei lindo. Interessante, né? Mais alguém quer falar? Luiz Henrique, né? Eu só quero completar da sua primeira pergunta a respeito da orientação de filmes de zumbi por aí afora. Ele diz que ele não orienta, né, tal. Mas eu sempre procurei fazer isso com a nossa filha, porque eu acho que a gente também não pode viver. Sim, ele também, mas e eu mais que ele, sempre procurei passar para ela mais realidades, verdades, do que essas fantasias, né? De, sei lá, se o zumbi existe ou não, ou existe, deve existir, de algum lugar, isso surgiu. Mas eu sempre deixei também, a gente sempre deixou que ela tivesse as próprias experiências. Porque pode parecer que tem 14 anos, né? Mas hoje está com 25. E a gente aprende muito com ela. Sempre aprendeu, desde pequena. Ela tem uma... eu costumo chamar ela de espírito muito antigo. Sabe? Porque ela é mais evoluída, muito mais evoluída que a gente. Ela nos ensina muito. Ela é um presente. Então, é isso. Também. Bom, mais alguém? Bom, então é isso, gente. O que nós tínhamos para falar hoje de pensamento e vida é isso. Então nós vamos encerrando, porque cada um tem seus compromissos, né? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa mais hoje, não? Pensa bem, né? Porque nós temos... Gente, aproveitem bastante. Eu estou vendo aqui o papel, que é o seguinte, Paulo Henrique Bueno vai estar aqui no próximo sábado. Quem puder, venha. Não percam a palestra do Paulo Henrique Bueno. É uma peça raríssima. É um amigo nosso muito querido, ali da cidade de Carmo, do Rio Claro, é ali próximo à cidade de Alfenas, Alterosa, é longe. Então, quando ele vem, eles procuram aproveitá-lo o máximo possível. É o mineirinho bom, vai contar uns causos aqui para vocês. E o Paulo pode falar que eu deixei um abraço para ele. Falou, o André Rosa de Valinhos deixou um abraço para você aqui. E ele... é realmente assim muito interessante. Então, encerrando a nossa fala na tarde de hoje, eu queria passar para vocês aqui um poema que eu já passei da outra vez, mas eu queria repeti-lo para quem não viu. E esse poema se chama Desejos. E eu queria desejar muitas coisas a vocês, tudo de bom, mas eu vou deixar por conta do poeta, porque o poeta deseja melhor que eu. E ele diz assim: desejo a vocês fruto do mar, cheiro de jardim, namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, um sábado com seu amor. Desejo a vocês filme do Carlitos, conversa com amigos, crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos, filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você. Música de Tom com letra de Chico, frango caipira em pensão no interior, ouvir uma palavra amável, ter uma surpresa agradável, ver a banda passar simplesmente, não é? Desejo a vocês noite de lua cheia, rever uma velha amizade, ter fé em Deus, não ter que ouvir a palavra não, nem nunca, nem jamais, nem adeus. Rir como criança, ouvir canto de passarinho, sarar de um resfriado, escrever um poema de amor que nunca será rasgado. Formar um par ideal, tomar banho de cachoeira, pegar um bronzeado legal, aprender uma nova canção, esperar alguém na estação, queijo com goiabada, pôr do sol na roça, uma festa, um violão, uma seresta, recordar um amor antigo, ter um ombro sempre amigo, bater palmas de alegria, uma tarde amena, calçar um velho chinelo, sentar numa velha poltrona, tocar violão para alguém, ouvir a chuva no telhado, vinho branco, bolero de Ravel e muito carinho meu, Carlos Drummond de Andrade. Quem quiser conhecer nossos livros estão ali, quem não puder conhecer, passe ali para nos dar um abraço, não é?
em forma de agradecimento de todos vocês por estar aqui na tarde de hoje. Muito obrigado à direção da casa, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É tão bom quando a casa faz esses eventos, abre as portas realmente aos interessados. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, gente.